Vamos falar do Fluminense agora, Vamos. passando aqui. Fluminense que tem aí uma vitória sensacional, uma vitória assim de muita raça, de muita entrega, o time de guerreiros. E quem reinou foi o Rei da Noite. No Game of Thrones já falei, tem o Rei da Noite aqui no Brasil também. O Renato, o Rei Knight Gaúcho, deitou, deu entrevista depois, falou que se tivesse o time do PSG na mão, que se tivesse o time do Bayern de Munique na mão, que tivesse o time do Real Madrid na mão, ele ia deitar e rolar. Agora ele queria ver se fosse na posição deles, os treinadores fazendo o trabalho que ele está fazendo. Então, assim, a primeira pergunta para o Ademar: quem é o melhor treinador até aqui no Mundial de Clubes? É o Renato? Sim, pelo elenco Sem que ele dúvida. tem, pela situação. E eu tava vendo, eu até coloquei a matéria aqui que eu li ontem. É sensacional. Ele se tornou o quarto treinador na história a conquistar mais vitórias pelo Fluminense. Chegou ao número de 100. Olha que legal. É o quarto, então, aqui, né? E ele igualou o Lula do Santos Sim. como treinador com mais vitórias em mundiais. Oh, Olha que legal. Oh, é brabo, hein? Não, os números dele, né? Eu gosto muito de ler essas matérias, porque às vezes a gente. E a gente mesmo, a minha categoria, eu faço críticas construtivas, não faço críticas aqui para destruir minha categoria, que eu tenho o maior orgulho de ter sido presidente da CESP por 6 anos, 2 mandatos. Né? Então é a crítica construtiva. A gente ridiculariza muito o nosso produto brasileiro. Sim. O Renato era peladeiro, quando eu falo peladeiro, porque olha o que eu entendi de futebol peladeiro. Eu adoro futebol peladeiro. O que para mim é o peladeiro? O driblador, o irreverente, o às vezes até irresponsável, que um drible a mais e tal. E o Renato, para mim, sempre foi jogador. Tô falando jogador antes, hein? O cara que eu gostava. Do cara peladeiro. Porque você vai na várzea, o peladeiro é o craque. Sim, claro. O peladeiro é o craque. Claro. O cara que joga, o cara que não sei o quê. Você põe ele de lateral, ele vai, e aí ele vira. Passa, dribla, vai, enfim. É isso. E pra mim, eu falo muito isso, que às vezes o cara fala, o cara tá falando que é peladeiro. Ele é um treinador peladeiro e foi um craque peladeiro. O Zico Isso. falou. Você tem uma discussão dele muito interessante quando ele estava no Flamengo. O treinador falou assim: Renato, você vai ter que marcar o lateral. O Renato falou assim: eu não vou voltar, quero ficar no banco. Aí o Zico, só o Zico, tá, gente? Falou assim: cara, o Renato joga, eu corro pra ele. Entendeu? Zico, irmão. Será que o Renato era ruim de bola? Aí eu te É. faço uma pergunta. Quero ver mesmo se essa sua guardiolice toda. Quem pegou mais mulher, Renato Gaúcho ou Guardiola? Não, o Renato Gaúcho, porque o Renato Gaúcho, a mulher dele, tudo bem, a do Guardiola é brava, caralho. Você sabe que ele renovou o contrato com o City e a mulher dele foi embora da Inglaterra. Aí eu quero Você saber mais uma pegadinha. coisa de você. Quem jogou mais bola? Renato Gaúcho ou Guardiola? Renato Gaúcho. E quem foi melhor no Mundial de Clubes? Renato Gaúcho ou Guardiola? Renato Então é o Gaúcho. seguinte, Renato, te amo, Renato. Não, É o melhor. Você tá de acordo, Pia? Não, e o Renato fala, e ele bate nessa tecla, que a gente também tem que fazer uma análise. Ele não tem a grana que tem o Guardiola do clube, Claro. por trás dele. Ele não pode falar, você viu que a entrevista dele foi sensacional, uma delas, né? Ele falou assim, o Guardiola vai lá e pede um lateral, os caras, quem que é o melhor do mundo? Vê os isso. melhores do mundo aí. Aí eu peço um lateral, cara, tem na Série B e C, porque não dá mais não. Então ele tem que ir lá na B. Então você entendeu? E é verdade, cara, nossa realidade. É a nossa realidade. Então a gente também tem que ver isso. Né? Às vezes a gente só vê, claro, eu acho que o Guardiola é espetacular, mas eu nunca vi o Guardiola em time ruim. Ele no Bayern. Eu posso levantar uma outra tese? Lógico. Eu acho que tem técnicos que correspondem mais numa realidade X, o caso Sim. do Guardiola, que consegue trabalhar com grandes craques, e tem esse tipo de técnica, esse estereótipo do Renato, que trabalha com essa linha mesmo de jogadores. Será que se ele tivesse realmente os craques ali na plenitude, será que ele ia ter o mesmo êxito? Essa fica a interrogação. Então, isso que eu falo, no Flamengo, por exemplo, não deu certo. Mas por que não deu certo também? Eu tava pensando nisso ontem. Foi bom que você colocou isso, mas vê se eu tenho razão e vou colocar vocês. Ele assume o Flamengo logo depois do Jorge Jesus. E aí tem uma tese no futebol que eu concordo muito, eu ouvi inclusive do Tele, depois do Muricy. Quando o time ganha tudo, por que o Paulo Tuori ganhou tudo no São Paulo e saiu fora? Por que o Jorge Jesus ganhou tudo e foi embora? Porque é duro segurar. O cara ganha o campeonato local, o Carioca, ganha o Brasileiro e ganha a Libertadores. E vai muito bem no Mundial de Clubes. Então perde, mas assim,
com a diferença lá, cara, é muito difícil manter. O Renato chegou lá bem, só que depois os caras estavam grandão demais. Assim, o Gabigol, pô, vocês conhecem o Gabigol, o Bruno Henrique. Mas ele grande também, né? O Renato é grande também pra Não, peitar sim, esses concordo, caras. mas os caras assim já não queria mais. Ali o Flamengo tinha que ter feito uma certa limpa Sim. no elenco, a gente sabe. Você acha o que foi Muricy- mais um problema da gestão do que do Renato? Assim, não, Renato foi refém É, desse cenário, né? e, assim, Acho que faz sentido. é isso que muito você fala. duro Não, você chegar faz num time que... sentido, mas ele tinha tamanho, por exemplo, como o Muricy Sim. teve, de falar assim, time campeão do mundo, eu quero 4, 5 fora. Ele podia falar. Ele tem- ele tem esse mas tamanho. aí como é que você chega, cara? ele Você fala tem assim, esse ó, tamanho. eu acabei de ganhar tudo, eu falo, eu quero os caras... É duro, Não, velho. mas ele podia, Você no lembra dia a Todo mundo dia. tinha proposta, cara. Todo mundo tinha Vou proposta. fazer um comentário com você, Ademar. Ó, quando o Tite ganhou tudo no Corinthians, o que ele fez no outro ano? Vazou. Tchau. Aí eu vi uma entrevista do Tite, o que ele fala? Ele fala, cara, pra mim ia ser muito duro Não, ter ele, que fazer a limpa que eu precisava ele fazer. caiu porque ele não fez a limpa. É Pera aí que é diferente. O Tite caiu e ele fala depois. Ele negou a fazer a limpa. Porque os caras falaram, vamos fazer uma limpa agora no elenco. Não limpa, que você É. fala de. Parece que não. Você precisa tirar uns 4, 5 para fazer os caras que chegarem estarem mortos de fome, como aqueles já isso. mataram toda a Querer fome. manter o nível. É. E ele falou, ele tinha que ter. Depois eu vi uma entrevista dele, ele falou: eu tinha que ter tirado o Sheik, eu tinha que ter tirado o Fagner, os caras mais veteranos. E eu, promovido, porque ele tem tamanho, promovido, que aí ele ficou com dó. Porque é aí que eu tô te mais falando que assim. dó. Ele fala, esses caras correram pra mim igual Por louco, mim, esses é. caras deram a vida por mim. Como é que eu chego no outro ano e tiro o cara? Eu sei que ele já não vai render igual. Mas como é que eu chego e tiro esse cara que Simples. deu a vida pra mim? Então, mas é simples. Mas cara. isso no futebol... Ó, no futebol é difícil ele falar, mas olha o tamanho do cara. Aí o Renato, que eu tô falando, o Tite e tal. Gente, eu entendo o seguinte: nós matamos a fome. Tá todo mundo aqui sem fome. Vocês precisam comer e ter fome de novo em outros clubes. Todos estão com propostas. Eu não estou falando que você vai sair, que você vai. Todos estão com propostas. Eu vou pedir para o Corinthians aceitar 4, 5 propostas para vocês se ganharem dinheiro e para eu reformular o elenco para a gente ter fome de novo. Não me levem a mal. Ganhamos, graças a vocês, muito obrigado. Mas vocês vão ganhar dinheiro também. Não estou descartando. Ninguém vai treinar a parte, ninguém vai sei o quê. Eu vou pedir Eu pro acho que é clube. uma comunicação É uma boa, né? comunicação boa. Eu acho que o boleiro Você tem gosta razão. de falar isso. Sim. No olho. É, E o eu- Renato tem tamanho. O concordo Tite muito, tem tamanho. eu concordo muito com você em relação ao Tite, mas assim, no dia a dia do futebol, às vezes a coisa não caminha muito como a gente imagina do ponto de vista de fora. Mas eu concordo com isso que você está falando. Mas eu acho que a situação do Renato era... Cara, os dois eram diferentes. Porque o Renato, os caras chegaram com tudo, ganhando tudo. Como é que você fala? Pô, Tinha tira o mu- Gabigol. Que era o cara que tinha que ter saído, E por tinha exemplo. muita ó. pressão para manter aquele ritmo de conquista de títulos do Cara, o Flamengo. Renato chegou né? nossa... E assim, não tô questionando de novo que o Renato não teve seus... Assim, que ele também não participou daquilo. Mas eu acho que ele foi muito prejudicado. Tanto que depois chega o Rogério, não é? O Rogério sofre também. O Flamengo Todo mundo sofre O Flamengo depois. só muda na quando fila. realmente chega o Dorival. Aí mudou um pouquinho o elenco e tal. Deu aquela... Tanto que eu tenho minha dúvida quando falaram que poderia assumir a seleção brasileira, né, depois do Flamengo, dos títulos do Flamengo. Sim. Se o Portugal era realmente o cara para a seleção brasileira. Porque onde você viu outro grande trabalho Não. dele? Ele acabou de não renovar o contrato dele, né? O Al Hilal, É. nem foi pro Mundial. Por quê? Porque os caras, apesar de chegar na frente no campeonato local lá deles, os caras. A mesma coisa que aconteceu com o Dorival com o Flamengo. Uhum. Ah, o Flamengo fez uma sacanagem. Não fez. Não fez com o Dorival. Ó, eu tenho um elenco que não É, chegou o no seu feeling. ápice. Aconteceu com o Luxemburgo, ele foi campeão em cima do Corinthians com o Palmeiras e chegou o Abel por causa disso. Uhum. Eu tava trabalhando naquela final Sim, e eu muito fui bem no vestiário colocado. do Palmeiras e os caras estavam falando, entre eles, os diretores, você conversava com todo mundo, cara, o Luxemburgo não tirou tudo que pode. Nós somos campeão, hein? Muito Mas bom. eles foram campeões com o Corinthians jogando melhor os 2 jogos e foram campeões nos pênaltis. Cara, muito bem colocado. Você tem que Nossa, ter essa muito bem sensibilidade, às vezes. colocado, Eu não tô cara. mandando o cara embora, que nem falaram que o Flamengo mandou embora o Dorival. Mentira! O Flamengo não renovou o contrato. Nós estamos aqui no podcast, eu tenho um contrato com a Otimize. A Otimize chega no final do ano, Ademar, eu vou trocar você, então... ela não me mandou embora. Acabou meu contrato, não teve interesse, ela me renovou. Você entendeu? Sim. Eu acho que é muito normal isso. Em qualquer ramo. Só que como é o futebol, a gente fica meio milindrado, Eu vou né? falar só uma coisa. Sim. Renato, aproveite o momento. Aproveite. Isso Não, você tem que tem aproveitar. razão. Desfrute. Isso você Aproveite. tem razão. Você concorda comigo também? E aí, pô, pelo amor de Deus, senão eu gosto sempre de. Vamos falar que eu tô querendo polemizar. O Fluminense também teve adversários meia-boca, né, meu? O Al Hilal, pra mim, é um time.
é um time europeu, não é um time árabe. Sim. Porque ele tem É o time brasileiro- mais caro fora da Europa. Fora da Europa. Então, É um time europeu cara- num outro continente. o Carabali joga em qualquer Não, um joga- desses times do Não, mas mundo. jogou aí de ponta. muitos anos na Itália, jogou Sim, no mas tô Napoli. falando assim, hoje ainda. Tô falando hoje. Zagueiraço. Se você falar qualquer time de porque ponta aí. a proposta é muito grande. Cara, e vou falar, e aí eu vou fazer uma outra polêmica. Teve um pênalti nele no final do jogo que o Thiago Santos viu o escanteio, cara. Abraçou. E aí até o VAR Mas você não achou que foi romântico aquele abraço? Porque foi um começou o abraço, aí depois o outro abraçou também. Eu achei que foi meio romântico aquele abraço. Como eu tava torcendo muito pro Fluminense, difícil marcar um pênalti hora que foi pro VAR, eu falei, meu Deus, que injusto um pênalti nesse momento, porque era o final do jogo. Sim. Mas eu achei escandaloso aquele pênalti, cara. Será? Eu o Thiago ainda tenho Santos- dúvida. Não, eu achei, assim... Pela troca dos abraços, tá? Mas o primeiro, e foi até o final, o Carabali não conseguiu subir, cara. Ele foi Mas é abraçando... porque o cara abraçou o jogador do Fluminense primeiro, né? Se você reparar, quem toma a primeira ação do abraço... Não, mas aí é o Carabali. a bola não tava em jogo. Agora, então, se eu quero, por que todo Eu mundo não fala sei, que não é... se não, todo pênalti, todo escanteio tem pênalti. Você pode pegar que todo mundo se abraça antes da bola partir. Eu e meu amigo Rafael, que tá lá em Portugal, achamos que foi um abraço simplesmente romântico. Não, foi nada, eu tô torcendo pro Renate. Eu também, Segue cara. o jogo, Isso que eu tô te sem falando. falatório. Não, mas talvez- a gente tem que fazer uma análise. Sim. Eu também tô torcendo pro Fluminense. Né? Imagina eu que sou Por- flamenguista, São Paulino, tô Por torcendo exemplo, pro Fluminense, como é que ontem pode? quando eu vi que assim, era uma tendência, mesmo quando o Palmeiras empatou, depois quando ele tomou o segundo gol, era uma tendência que ia ser Fluminense com o Chelsea. Era aquela tendência. Eu já comecei a vibrar com os caras tomando terceira amarela. Segunda Voltando amarela. ao tema Aliás, do Fluminense, eu quero E fazer o um... Renato, né? E o Mais Renato. o Renato. E prometi- Não, é que eu queria assim, eu queria que você fizesse uma análise tática do Fluminense, porque se eu não tiver equivocado, o Fluminense ele se adaptou a todos os adversários ao longo do Mundial. O Renato fez uma leitura do adversário assim. Ademar, se estiver errado, fica à vontade. Não, claro. E ele se adaptou aos times de uma forma muito inteligente. Cara, como é que ele ganhou do último jogo do Olho? Ele viu o que o Olho apresentou contra as principais forças, contra o time do Guardiola, né? O famoso City, que é o time do Guardiola, segundo, que nem o Miami. Como eu queria que ele tivesse eliminado o City, rapaz. Ia ser sensacional. Ia ser fantástico, Pelo né? Você amor já de Deus. imaginou, cara? Você imaginou? E aí ele se adaptou e ele ganhou. E assim, isso numa sequência. Eu quero entender A gente tem que entender o seguinte. tática do A Fluminense. gente tem que entender o seguinte. Ele fez uma coisa que ele nunca fez aqui no Brasil. Ele estudou o adversário e meteu 3 zagueiros, que ele repetiu contra o Al Hilal. Você pode ver que os 2 últimos jogos ele fugiu das. E aí quando o Renato é peladeiro, aquele cara entregador de camisa. Eu vi aqui muito no Twitter. O cara é entregador de camisa. Então joga aí. Vamos jogar hoje, nós vamos pra cima deles. Mentiroso, você não sabe nada, faz é você que não maldade. sabe nada. Você faz uma coisa, você analisar o futebol. Ele fez 3 zagueiros que ele nunca tinha feito pra poder pegar um time forte e eliminar. E aí ele falou, pô, foi bem. Ele veio com o Al Hilal, peraí, o Al Hilal tem uns brasileiros ali que são fogo, os caras são... Velocidade de contra-ataque é o principal jogada. Jogada aérea, que é o forte Vou do permanecer Al Hilal. com os 3 zagueiros. O Ganso tá jogando? Não. É isso. E o Ganso aqui reina. Então ele vai se adaptando dentro das peças que ele tem. E você imagina cara. ter um cara que nem o Ganso no banco. E o Hércules? Que você coloca o Hércules e não coloca o... E aí você imagina, cara. Marcelo, acho que para resumir bem o que a essência desse Fluminense, além do estudo do Renato, do time ter uma postura, saber do que pode fazer dentro do que ele vai encontrar, encarar, ele vai com as armas certas, com as estratégias certas. Tem um líder em campo, que é o Thiago Silva, que, cara, qual time brasileiro que tem um líder hoje? 2 veinhos. Fábio. O Fábio tá jogando de mundial, hein? Pelo amor de Deus. E quem que tem aqui? O Flamengo tem um líder com essa magnitude? Eu acho que não, cara. Palmeiras tem? Alguém chama essa... Talvez o gol. Talvez o gol. Eu acho que o Flamengo também tem. Acho que os 2 zagueiros do Flamengo são esse líder, mas sim. a experiência Não, do é que o Thiago... Thiago joga mais. rodou diferente. muito A lá, história do futebol rodou do Thiago todo mundo respeita é o Thiago. diferente. Thiago é um zagueiro brasileiro dos últimos E eu vou falar 15 pra anos, você, por exemplo, o Thiago não jogou um jogo e outro até que acabou saindo. Pra mim, o melhor jogador do Fluminense no Mundial é o Fábio. Roberto Lins, Palmeiras não ganhou de nenhum time europeu no ganhou. Mundial. É isso aí. Ganhou. Infelizmente. Só para concluir, então, o Fluminense e o Thiago, aquela polêmica dele chamar o Renato. Cara,
que ganho que foi isso pro Fluminense, porque um atleta da visão do Thiago Silva, dentro de campo, com a experiência dele, o quanto ele tá agregando nesses momentos que o time precisa se ajustar, se acertar e ganhar uma partida. Então, que foi contra a Internacional. Então, o Fluminense vestiu a alma desse tipo de competição. Acho que a frase, para resumir o que é o Fluminense, eu essa concordo frase. 100% com vocês. A frase para mim é a que o Renato falou ontem na coletiva. Torcedor do Fluminense, amanhã, vá pra praia com a camisa do Fluminense, vai pra cinema com a camisa do Fluminense, vai namorar, vai pro motel com a camisa do Fluminense, vai pra onde você for, tira a camisa do armário, põe e mostra o seu orgulho. Isso. Porque meu muito time, bom. se você acha que ele não joga toda essa bola, e não joga, vamos falar a verdade, quem tá jogando essa bola e tal, Mas dá vida. o meu time dá tudo em campo. Tá louco. Não teve um jogador, isso, não quero nem falar taticamente, tecnicamente e tal. Não tem um jogador do Fluminense que você aponte assim e fala assim, você não deu tudo. Os caras deram tudo que eles podiam. O time tem as suas limitações técnicas, mas taticamente e principalmente amor à camisa. Alma, né? Alma. Mas Tudo. tem um jogador Tá que é tudo em muito campo. fora de série. O tal do Arias é brincadeira. Não, ele é muito que joga de Cano bola. também. E Mesmo não estando na melhor fase. Mas o Arias é um jogador Eu acho, fora de também série. acho, mas assim, pode falar, você tá falando que é o Fábio. Cara, porque é o seguinte, eu passo da premissa, por exemplo, meu goleiro da seleção já tinha trocado faz tempo. Já fez 2 Copas, ele é ruim. Não, claro que não. Eu acho o seguinte, quando tem a bola do jogo, você precisa pegar. Falta aquela alma, Falta aquele aquela- algo a mais, Por exemplo, um jogo ontem, grande. a bola do jogo, o Everton tinha que pegar. E Era uma o Fábio bola pegou defensável. pelo menos umas 6, 7 aqui Se no você Mundial. falar qual bola do Impressionante. jogo. Então e o Fábio. Que goleiro, Fábio. Eu tava vendo. 44 anos, Eu né? esqueci o nome dele, que é meu amigo lá do Rio, que ele também é ele é um corneteiro assim. Eu esqueci o nome dele. Pô, eu tô com aquele parente alemão lá, meu, o Alzheimer tá toda hora me comandando. Mas enfim, não Sofremos do mesmo vou, problema. não vou lembrar o nome Depois dele dos agora. 40, o Mas ele Alzheimer tem uma tese, chega é o seguinte, é que nós da imprensa São Paulo e Rio, e aí eu concordo, e não vou me colocar nessa porque, modéstia à parte, eu estudo muitos outros estados que eu faço campeonatos de tudo quanto é coisa. Nós não vi, o Fábio joga assim faz 20 anos. Verdade. No Cruzeiro ele já jogava assim, só que ele não, Tolerância. a seleção nunca viu, não sei o que nunca viu, mas o Fábio foi Você isso. sabe quem O fala? Fábio foi Você isso sabe sempre. quem defende o Leão? Eu trabalhei com o Leão no São Caetano. E desde aquele tempo, sabe o que o Leão dizia? Que o goleiro dele da seleção era o Fábio. E sabe pouco, Leão, não? Pouco. Talvez o maior goleiro da história do Brasil, Tem tá entre os 3, tem 4, no propriedade, mínimo. né? Eu vou te falar. 1, 2, 3, come on!